Hoje vamos comentar sobre o Banco Itaú, um dos maiores bancos privados do Brasil, que divulgou um excelente resultado agora no primeiro trimestre e tem atraído a atenção de muitos investidores. Fica a pergunta, será que vale a pena investir no Itaú agora? Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro é importante que você saiba que esse vídeo não deve ser entendido como recomendação nem de compra e nem de venda. Eu não sou analista e não tenho autorização legal e nem a vontade de recomendar nada a ninguém. O que eu divulgo aqui é simplesmente a minha opinião pessoal de investidor. Por isso, eu posso estar completamente errado. Tome as suas próprias decisões. Bom, vamos lá para o resultado. Olha só. Primeiro é importante destacar o excelente resultado recorrente do banco. Um lucro de 8,4 bilhões, um acréscimo de 10% na margem trimestral, o que demonstra um crescimento muito sólido do banco. Isso se contrasta um pouco com a redução da margem com clientes, que você pode observar aqui, ali, que reduziu 0,7%. Mas isso o banco explica, tá? É uma sazonalidade, é recorrente e era esperado, tá? O banco explica que no primeiro trimestre do ano há menos dias úteis em decorrência dos feriados que a gente tem no início do ano, Então isso reduz um pouco a eficiência do banco com os clientes, O banco destaca também o NPL superior a 90 dias, que se manteve estável em 2,9%. Isso significa que essa aí é a inadimplência consolidada do banco. Era de 2,9% e continuou estável em 2,9%. O que mostra que o banco está com uma carteira de crédito segura, fazendo uma gestão prudente dos seus empréstimos. O banco também destaca um ROI de 20,7%, um excelente retorno sobre o investimento, que inclusive teve um aumento de 1,4 pontos percentuais. O banco também destaca que o custo do crédito caiu, demonstrando aí um ganho de eficiência que se revela no índice de eficiência do banco, que pela primeira vez na história ficou abaixo de 40%. Esse índice aqui, quanto menor, melhor, tá? E o banco aqui conseguiu ultrapassar essa barreira para baixo dos 40%. Bom, em relação à carteira de crédito, muito importante destacar também que, embora tenha havido uma certa dificuldade na base trimestral de dezembro para março, o que eu volto a dizer já era esperado por conta da sazonalidade, o banco destacou aqui primeiro os números sólidos de crescimento na base anual. Quer dizer, se você comparar março de 2022 com março de 2023, você vê aqui um crescimento bem interessante de 16% na pessoa física, de 9% nas micro e pequenas empresas, de 7% nas grandes empresas, 11% no total, que demonstra que o banco não está estagnado. O banco vem evoluindo na sua carteira de crédito, mesmo sendo o maior banco da América Latina. Veja como isso é importante. A gente sabe que quanto maior a empresa é, mais difícil ela crescer. Mas o Banco Itaú vem desafiando essa lógica. É mais difícil crescer justamente porque o espaço vai ficando reduzido, Bom, e mais interessante ainda são esses 3 pontos aqui. O banco destaca a sua cautela, a sua prudência na carteira de crédito nos últimos anos, Fazendo aqui um demonstrativo. Entre 2014 e 2023, o banco destaca a redução de exposição do seu crédito em setores com alta volatilidade, de 36% para 17%. Isso quer dizer que o banco tem trabalhado a sua gestão de risco para emprestar dinheiro para credores, para devedores mais seguros, devedores que enfrentam menos volatilidade nos seus negócios, Também o banco destaca uma redução da concentração do seu crédito de 46% para 25% entre os 10 maiores devedores sobre o PL. Isso significa que o banco tem pulverizado o seu crédito, ou seja, ele não está tão concentrado como estava em 2014. Veja, 46% da sua carteira em 2014 era concentrada nos 10 maiores devedores, isso reduziu para 25%. Demonstra uma redução de risco muito consistente ao longo desses anos. E um outro número considerável está aqui embaixo, que é a participação de empresas com nível de investimento, com grau de investimento na carteira. Quer dizer, que o banco de 2014 para 2023 elevou de 68% para 75% o nível de devedores que tem grau de investimento. Então, isso mostra que a carteira de crédito do banco está, sim, ficando de maior qualidade. O banco destaca que vem procurando crescer a sua carteira de crédito, mas de maneira seletiva. Não crescer por crescer, mas crescer em setores onde haja melhor oportunidade de resultados e menores riscos. Isso me atrai muito na gestão de um banco. Bom, em relação à receita de serviços, o banco destaca novamente que o primeiro trimestre do ano é desafiador, mas o Itaú destacou aqui 2 aspectos que eu achei muito interessantes no setor de seguros. Veja que aqui no setor de seguros, os prêmios aumentaram em 16,9%, o que por si só já é um bom número, mas o resultado subiu bem mais do que isso, 30,9%. Mostra que o banco está sendo mais eficiente. E na adquirência, do mesmo jeito, o valor transacionado aumentou 21%, o que já é bom, considerando até que a base anterior já era forte, mas as receitas geradas aumentaram mais ainda, 30%. Então isso mostra que o banco está bem posicionado neste setor.
Tá? Bom, destaca também, né, o setor de emissão, né? Setor de emissão aqui dos cartões de crédito, né? Em que o banco teve um valor transacionado superior a 10%, né, em relação à base anual, o que é muito interessante também. Tá? Bom, em relação à inadimplência, veja que aqui, ó, na primeira parte desse slide, nós temos a inadimplência de 15 a 90 dias. Vamos ter assim, uma inadimplência de curto prazo, né? E do lado direito, nós temos a inadimplência acima de 90 dias. Vamos ter assim, uma inadimplência consolidada, né? E aí o banco destaca, lá naquele primeiro quadrinho que eu marquei ali de vermelho, que na base trimestral houve um avanço da inadimplência de curto prazo. E isso é esperado, tá? O banco novamente destaca, né, que todo primeiro trimestre espera-se esse movimento e os dados históricos mostram isso. Por quê? Porque no final de ano as pessoas gastam com o Natal, Ano Novo, férias, e no início do ano elas são impactadas pelas despesas do início do ano, né? IPTU, IPVA, os impostos em geral, despesas escolares, carnaval. Então espera-se já esse incremento da inadimplência de curto prazo no primeiro trimestre. Mas o banco destaca que a boa notícia, e isso é a cereja do bolo nos resultados do Itaú, que a inadimplência consolidada, aquela superior a 90 dias, que a gente vê aqui no segundo quadrinho vermelho, ela se manteve estável. Né? Ali na pessoa física, essa inadimplência que é de 4,9%, ela se manteve estabilizada em 4,9%. A que caiu foi a da micro e pequena empresa, né? Que caiu ali de 2,4% para 2,2%, 2,3%. Né? Então, houve já uma melhoria do cenário de crédito nas micro e pequenas empresas aqui para o Itaú. Isso é uma excelente notícia, porque traz uma segurança, uma previsibilidade maior, né, para a gestão da carteira de crédito do banco. Aqui o que a gente pode destacar, ó, é o índice de eficiência do Itaú. André, o que é esse índice de eficiência? É o seguinte, quanto menor esse índice, melhor. Por quê? Porque ele diz para a gente quanto é que o banco tem de custo para gerar R$100 de receita. Então veja que aqui nós temos um índice de eficiência de 39,8%. Isso significa que o banco tem de custo R$ 39,80 para gerar R$100 de receita em crédito. Então veja, a cada R$ 39,80 que o banco tem de custo, ele gera uma receita de R$100. Então isso aqui é muito bom. Né? Quanto menor esse índice, melhor. Né? E o banco destaca que pela primeira vez na base histórica, o Itaú cruza a barreira dos 40% para baixo nesse índice, o que é excelente notícia. Tá? Bom, e aí chegando para a precificação do banco, né, eu trouxe aqui rapidamente o gráfico mensal, né, onde a gente mostra como a cotação do banco, né, acompanha o sentimento da economia brasileira. Se você pegar ali lá atrás, ó, naquele quadrinho menor, o período entre 2014 e 2016, você vê que as cotações, né, vinham ali numa tendência de baixa. Por quê? Porque era um período de muita incerteza econômica, né, impeachment, descontrole fiscal, né, juros, inflação e tudo mais. Então, nesse período aqui, as cotações do banco sofreram. Né? De 2016 até 2020, você vê aqui no segundo quadro, né, que as cotações se recuperaram, chegando ali no período do segundo semestre ali, ó, de 2018 até o início de 2020, até uma certa euforia. Né? Veja que as cotações chegaram ali ao topo do gráfico, né, o banco sendo muito bem precificado. Aí nós tivemos uma queda grande durante o C19, né, aquele início ali do período de 2020, né, mas veja que o banco respeitou uma linha de tendência, né, e aí foi se recuperando ao longo do ano de 2021, 22 e 23, chegando ali atualmente, né, numa zona de meio termo, vamos dizer assim, no gráfico. Né. Eu não sou grafista, não sou especialista em gráficos, mas o que eu vejo são linhas, né, com topos e fundos, e aí eu posso ter uma ideia de como está o sentimento do mercado em relação àquele ativo. Né. Não consigo dizer se vai cair ou se vai subir com base no gráfico, mas eu consigo dizer que já caiu ou já subiu. Né. Então veja aí no gráfico diário, né, que a gente vê que tem, de fato, uma tendência, né, que se iniciou bem antes, mas ali, ó, foi respeitada no quadrinho em amarelo durante o período do C19, né, houve uma queda grande, né, mas aí depois o banco foi se recuperando, aí caiu, né, bateu na linha de novo, depois superou, quase chegou lá no topo, bateu no fundo de novo, depois tentou ir no topo, bateu no fundo de novo, depois tentou reagir, bateu no fundo de novo, né, e agora, né, a cotação está bem aqui, ó, no meio termo, né, enfrentando ali essa linha que pode ser uma linha de resistência. Né. O que diz pra gente é o seguinte: o banco não está caro, mas também não está barato. Né? Eu acredito que a percepção do mercado está um tanto quanto em linha com a situação do banco. As pessoas observam que se trata de um banco grande, de um banco que tem eficiência, de um banco que tem uma boa gestão operacional, uma boa gestão de crédito, mas é um banco que enfrenta desafios para crescer. Por ser o maior banco, por ser um banco que está na transição do presencial para o digital, embora que o Itaú, na minha opinião particular, tem sido muito mais proativo nessa área de digitalização do que os outros bancões. A gente vê movimentos de aquisição do Itaú muito interessante, né? Muito interessantes nesse sentido. Mas o banco está ali, ó, né? Já houve, né, uma valorização interessante, saindo aqui da base dos R$22 até por volta ali dos R$26, R$27 nas ações preferenciais e TUB 4, né? Mas a gente vê, ó, que ainda tem um espaçozinho ali para o topo histórico por volta dos R$30. Em relação aos indicadores, a gente vê que o banco traz uma estrutura sólida, né? Uma estrutura sólida. Você pode perceber que, embora o Itaú pague dividendos com uma recorrência mensal, né,
ele não é um grande pagador de dividendos. Você vê lá no quadrinho lá em cima que é uma empresa que pagou 4,7% de dividend yield, né, no último exercício, nos últimos 12 meses. É um número que não impressiona, né? Além disso, você pode observar que o Itaú apresenta um ROI de 17,72% ali embaixo, que é interessante. Boas margens, uma margem bruta de 36,9%, uma margem EBITDA de 14,%, né? uma margem EBITDA de 12,4%, uma margem líquida de 10,3%. Então são números razoáveis, né? Para dizer o mínimo, né? E sem falar que nós temos aqui um CAGR de receitas nos últimos 5 anos de 13% e um CAGR de lucros nos últimos 5 anos de 5%. Isso aqui talvez explique um pouco, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, porque o Itaú, né, não tem explodido, vamos dizer assim, nas cotações. Você vê que o banco enfrenta o desafio. Ele tem crescido as receitas de maneira consistente, né, 13%, mas a gente vê que a lucratividade não acompanha essa velocidade. O lucro não cresceu tanto como a receita tem crescido, né? Bom, voltando aqui ao PL do banco, né, a gente vê que o PL histórico do Itaú é em torno, ali no quadrinho, lá no primeiro quadrinho, em torno de 10,24%, considerando aqui, né, de 2011 até hoje, né, e hoje em dia o banco está sendo cotado a 8,4%. André, temos uma oportunidade aqui? O banco está subavaliado? Eu diria que não necessariamente, tá? Eu considero aqui que está bem na média. Tá? André, mas por que se você tem um PL histórico de 10 e agora nós estamos com PL por volta de 8? Bom, vamos lembrar que o cenário econômico que a gente está enfrentando é mais desafiador. E vamos lembrar também que o cenário bancário de 2023 é diferente do cenário bancário de 2010, porque hoje nós temos os bancos digitais, né, e uma série de fintechs que tem tornado mais desafiador esse segmento. Então é claro que por estar enfrentando, né, uma concorrência diferente, o banco está no cenário mais desafiador. Então isso pode ser uma explicação para que o mercado esteja avaliando, né, o seu lucro por um preço um pouco menor. A gente vê novamente aqui o histórico do dividend yield do Itaú, que mostra, né, que o banco paga em média 3,8% de 2010 para cá, né, e agora está pagando 4,7%. Então não é uma empresa que paga altos dividendos, né, está pagando um dividendo agora de 4,7%, que não é um número que chama atenção, embora já esteja acima da média do banco, né. Mas sim, é um banco que recorrentemente paga dividendos. Se não são dividendos altos, pelo menos são dividendos consistentes. Bom, e a gente observa aqui, nessa tabelinha, que o Banco Itaú paga mensalmente dividendos, né, em JCP aqui para os seus acionistas, com destaque para os meses de agosto e março, onde esses dividendos são normalmente maiores, né? E aqui nesse gráfico a gente vê, de maneira muito interessante, uma certa descorrelação em relação à cotação e o lucro, porque a gente vê aqui na linha de verde o lucro do banco e na linha marrom a cotação. E você vê que aqui por volta de 2020, né, as cotações caíram, né, e vieram se recuperando lentamente em 2021 e 2022. Né? Embora que o lucro tenha tido uma queda grande de 2019 para 2020 e tenha voltado a se recuperar e atingindo aqui os seus maiores patamares históricos. Aí você diz assim, André, por que o Itaú está apresentando essa descorrelação? Por que o Itaú está tendo lucros altíssimos e a sua cotação não tem acompanhado? Bom, é fato que o banco tem aumentado o seu lucro, mas é fato também que ele tem tido mais trabalho, mais desafios para gerar esse lucro. Quer dizer, o banco tem tido o desafio de crescer muito a sua receita para crescer um pouco mais os seus lucros. Isso é próprio de uma empresa que já se tornou extremamente grande. Bom, ser grande tem vantagens, né? Ser grande tem vantagens, maior escala, né? Maior poder de mercado, maior poder de precificação. Por outro lado, traz desafios. Você está movendo um transatlântico, né? Então, isso faz com que você tenha que despender mais energia para obter resultados. Bom, isso aqui tem se revelado nas cotações do Itaú. A gente percebe que nos últimos 5 anos, o Itaú, por conta de todos os desafios do setor bancário, volto a dizer, especialmente o desafio da digitalização, do surgimento dos bancos digitais, das fintechs, né? O mercado tem precificado os bancos, os bancões, vamos dizer assim, com um pouco mais de conservadorismo. E aí a gente vê, nesse gráfico aqui muito interessante, disponibilizado lá no site Investidor 10. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, né? Como é que você estaria hoje? Se você tivesse investido no Itaú, você teria R$1.104. Se você tivesse investido em Small Caps, R$1.278. Se você tivesse investido no índice de dividendos, R$1.700 e poucos reais. Se você tivesse simplesmente investido no Ibovespa, né, R$1.300 e poucos reais. No IFIX, R$1.300 e poucos reais. No IVVB11, que é o ETF gringo, né, R$2.180. Então você vê que o Itaú, no quesito rentabilidade, deixou a dever aí nos últimos 5 anos aos seus acionistas. E aí tá claro a razão disso. Olha só, nessa linha verde aqui, você tem as receitas do banco. E você vê que houve uma evolução muito grande de 2012 para 2023, né? 2022. As receitas do banco subiram de 100 bilhões para praticamente 290 bilhões. Praticamente triplicaram as receitas do banco. Mas nessa linhazinha aqui em amarelo,
que mostra o lucro, você observa que o lucro do banco subiu de aproximadamente 15 bilhões para 30 bilhões. Né? O que representa aí que, embora o lucro ao longo dos últimos 10 anos tenha dobrado, ele dobrou à custa da triplificação, né, de ter triplicado as receitas. Ou seja, o banco tem o desafio de procurar cada vez mais receitas para conseguir aumentando os seus lucros. É provável que o mercado esteja olhando isso com cautela. E é provável que seja por isso que o mercado esteja sendo mais conservador com o banco. Então, a gente vê isso na própria fala dos gestores, onde eles destacam muito esse aspecto. O banco está crescendo? Está. Só que ele está crescendo de maneira mais seletiva. Não é o crescimento pelo crescimento. É o crescimento de maneira sólida e prudente. Bom, toda circunstância revela dois lados, né? Se por um lado você vê um ritmo menor de crescimento dos lucros, por outro lado você vê uma solidez, uma consistência maior, né, para que esses lucros continuem perenes ao longo do tempo, né? Então, para mim que sou um investidor de longo prazo, isso é interessante. Fazendo uma comparação aqui nos 4 bancões aqui do Brasil, você percebe que o Itaú ele vence nos indicadores o Santander e o Bradesco, o que mostra para a gente que dentre os bancos privados, o Itaú me parece sim ser o melhor dos bancões, né? A gente vê aqui que, no geral, né, você tem um PL melhor, você tem um dividend yield um pouquinho abaixo, né? Você tem uma relação de preço EBIT mais interessante, você tem um ROI mais interessante do que o Santander e o Bradesco, né? E você vê que há uma tendência nos bancos privados, né, de que os lucros não estejam acompanhando o ritmo das receitas. Pode observar aqui, ó, olha aqui. Não está aparecendo, mas o Bradesco teve um crescimento de 8% no seu CAGR de receita e só de 2% nos de lucros. O Santander teve um CAGR de 10% nas receitas e só de 5% nos lucros. E o Itaú teve um CAGR de 13% nas receitas e 5% nos lucros. Ou seja, dos bancos privados, o Itaú ele é o que tem mais crescido as suas receitas nos últimos 5 anos e é também o que tem mais crescido os seus lucros nos últimos 5 anos. Ah, André, então você investe no Itaú, né? Não, eu vou confessar a você, eu invisto no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco que tem interferência do poder público e por isso muitos investidores não gostam de investir nesse tipo de ação, mas eu percebo que o Banco do Brasil ele se descola dos outros bancos, né? Porque ele tem um dividend yield maior, ele tem uma precificação pelo preço-lucro totalmente destoante do mercado, enquanto o Itaú tem um PL de 8, o Banco Bradesco tem um PL de 8, o Santander tem um PL de 9, a gente vê um PL abaixo de 4 no Banco do Brasil. Então a gente vê que o mercado penaliza muito a precificação do Banco do Brasil, mas por outro lado você vê a consistência do banco, né? É um ROI, um retorno sobre investimento de 19%, 19,71%, que é maior do que todos os outros bancões, um CAGR de lucros inverso da tendência dos outros bancos. Enquanto os outros bancões aumentaram muito a sua receita e aumentaram só um pouco o seu lucro nos últimos 5 anos, a gente vê uma relação inversa no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um CAGR de receitas, ali ó, lá no cantinho de 9,97%, mas um CAGR de lucros de 24,79%. Então isso significa que ao longo dos últimos 5 anos, o Banco do Brasil conseguiu se tornar mais eficiente, conseguiu trazer mais lucratividade para as suas operações. Então, na minha visão, o Banco do Brasil é o melhor banco do Brasil no segmento dos bancões, né, nos 4 maiores bancos. E é por isso que eu tenho preferido investir no Banco do Brasil do que no Itaú. Porém, se eu decidisse, eu não vou investir mais em nenhuma empresa relacionada ao poder público, então eu teria de excluir o Banco do Brasil, e aí a minha primeira opção seria, de fato, o Itaú, né? Então vamos às conclusões do vídeo. O Banco Itaú tem feito um bom trabalho de gestão. E a gente pode destacar, né, um reflexo desse trabalho aí no perfil da sua carteira de crédito, que tem reduzido significativamente os seus riscos, né, e isso tem se mostrado com o resultado de estabilização da inadimplência acima de 90 dias. Isso é muito interessante para um banco, eu volto a dizer, né? Eu acredito também que as cotações têm seguido os lucros. A gente viu que as cotações subiram um pouquinho, embora tenham subido menos, numa proporção menor do que os lucros subiram. Então talvez haja um espaço aí para a apreciação das cotações do banco, mas eu não vejo uma grande margem para isso não. Tá? Avalio que pode ser que o Itaú esteja um pouquinho abaixo do seu preço justo, mas não vejo, né, um grande espaço para uma alta. Né? Não vejo uma grande margem de segurança aí não. Tá? É provável que o Banco Itaú seja o melhor dentre os bancões privados, mas eu particularmente ainda prefiro investir no Banco do Brasil, que me parece ser mais eficiente e mais barato, justamente por se tratar de um banco relacionado com o poder público. A gente sabe que há uma redução na avaliação que o mercado faz por essa característica, que o Banco do Brasil está sujeito a uma interferência política. Isso é um risco a mais e é por isso que o Banco do Brasil acaba sendo mais barato. Mas eu acredito que todos os bancos têm sido avaliados de maneira conservadora e eu acho que esse conservadorismo em relação ao Banco do Brasil é mais grave, né? Por isso eu vejo ali mais oportunidades. Mas o Itaú se mostra, volto a dizer, como um banco de crescimento sólido, consistente, com boa gestão e de maneira muito prudente, né? Que para o investidor de longo prazo é uma ótima situação para investir. E você, hein? Queria saber a sua opinião. Você prefere investir nos bancos privados? Prefere correr o risco de investir um pouquinho mais num banco público? Você acha que está na hora de investir no Itaú? Me conta aí, qual é a sua opinião? Já te mostrei a minha, né? É importante que a gente saiba que opiniões são apenas opiniões, mas é interessante o bate-papo. Eu gostaria de saber a sua opinião
e a gente, quem sabe, discutir um pouco mais nos comentários. Deixa aqui a sua visão sobre o Itaú pra mim, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.